Bom dia, graças a Deus. Mais um dia chegou. Isso quer dizer, meu irmão, você que está me acompanhando, meu irmão, minha amiga, meu amigo, se você está nos vendo agora é porque, se você acordou, é porque a misericórdia nasceu sobre você mais um dia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Você é importante para o projeto que Deus tem para esta nação, para o mundo. Por isso Ele te dá mais um dia de vida. Nós somos uma ferramenta importante para o reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro de Provérbios. E vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, a vida dos meus amigos e a vida de todos aqueles que nos acompanham, Pai. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de culpa, todo espírito de miséria, todo espírito de prostituição, de vício, e que Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, nos capacitando, nos alicerçando. Ó Deus, abençoa-nos neste projeto, que esse projeto, Pai, deste mês, esteja abençoando vidas para a glória do nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. E graças a Deus, querido. O capítulo 7 de Provérbios fala sobre a sabedoria de guardar os mandamentos de Deus. E ele começa falando aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao 5, dizendo, abre aspas, Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos, ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Esse trecho aqui, esses 5 versículos, iniciais do capítulo 7 de Provérbios, é a terceira vez que Salomão chama o jovem de volta à palavra de Deus. Guardar os mandamentos de Deus é uma questão de vida ou morte. Os preceitos de Deus nos são dados não para tirar nossa alegria ou privar nossa liberdade. A lei de Deus é a nossa libertação. Os mandamentos de Deus nos libertam. Primeiramente, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, mas com o poder do Espírito Santo, na nova aliança, ela é escrita no nosso coração. Como o salmista nos ensina, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. O próprio Jesus, ele ensinando aos doutores da lei, ele diz, buscai nas escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna e é ela mesma que testifica de mim. Aqui Provérbios manda nós guardarmos a sabedoria, termos a sabedoria de guardarmos os mandamentos de Deus também no coração. E do versículo 6 ao 9, aqui do capítulo 7 de Provérbios, diz assim, abre aspas, porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço com falta de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. O jovem retratado nesses 3 versículos, 6, nesses 4 versículos 6, 7, 8 e 9 aqui, do capítulo 7 de Provérbios, passa a impressão de ser terrivelmente estúpido ou orgulhoso. Ele está tentando a si mesmo, não deu ouvidos aos conselhos contidos em Provérbios 5:8, que diz assim, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Então o cristão
não pode evitar ser tentado, mas pode evitar tentar a si mesmo. E é sábio não andar pelos caminhos que sabemos que iremos encontrar tentações. Se eu sei que por aquele caminho tem risco de algum mal, eu não vou. A própria Bíblia nos ensina: fuja da aparência do mal. Eu sei que naquele lugar ali tem algo terrível, por que eu vou passar por lá? Então vou evitar. E do versículos 10 ao versículo 20, fala sobre o perigo da tentação. E diz assim, abre aspas, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com efeitos de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não parava em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face imprudente lhe disse, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isto saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só num dia marcado. Um passeio perigoso pode desembocar em uma série de perigos. Perigos que, sem dúvidas, terão consequências. Um encontro perigoso, de acordo com o versículo 10, uma inquietude perigosa no versículo 11, um beijo perigoso no versículo 12, no versículos 13 ao 15, um convite perigoso, versículo 16 ao 18 fala de uma informação perigosa, né? Então, temos que ter cuidado com os perigos deste mundo, com as tentações deste mundo. O versículo 21, que fala sobre o instrumento de sedução, diz assim, assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. O instrumento tratado aqui por Salomão, que é o instrumento que a mulher usou para seduzir o jovem, foram as palavras. É preciso ter atenção nas palavras que são proferidas para nós. Muitas vezes, atrás de uma máscara de elogio, existem mais intenções que nos levarão para um caminho de morte e destruição. Então temos que ter muito cuidado com conversas que nós ouvimos, porque podem ser palavras de sedução. Os versículos 22 e 23 do capítulo 7 de Provérbios fala do perigo de cair na armadilha. E eles dizem assim, abre aspas, e ele logo a segue, como um boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. O homem desprovido de sabedoria, ele tenta a si mesmo quando deixa de escutar os alertas de Deus para não colocar os pés na estrada da tentação, nos caminhos da tentação. Talvez se tenha julgado forte o bastante para recusar qualquer tentação. É aquela pessoa que se acha o cara, né? Sabe tudo, não aceita conselho, muito menos da Bíblia, porque não a lê. Então ele se acha forte demais. E aqui o que é que o jovem encontrou? A morte. Ele caiu na armadilha do adultério e dentro do quarto onde pecou também perdeu a sua alma. Então, esses cuidados precisamos ter.
E a principal maneira de nós nos guardarmos do perigo deste mundo é guardando a palavra de Deus no nosso coração, é termos a sabedoria de guardarmos a palavra de Deus. E os últimos versículos, 24 ao 27 do capítulo 7 de Provérbios, ele trata da fuga da tentação, fugir da tentação. E diz assim os versículos, abre aspas. Agora, pois, filhos, dá-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Então aqui é importante reparar que ao entrar na casa da mulher adúltera e aceitar os seus convites, o Senhor não interveio. O Senhor permitiu que o jovem fizesse suas próprias escolhas e sofresse as consequências. Ontem eu estava comentando na hora do almoço, como falei para vocês todos os dias, meu filho, o Bruno, ele faz a leitura na mesa, a mesa da Bíblia, e faz a oração. O João Luiz está passando esses dias conosco nas férias, né? Ele faz a mesma coisa. Na hora do almoço ele lê a Bíblia e faz a oração. E eu estava comentando para ele sobre a justiça de Deus. Deus é justo quando permite que nós façamos nossas escolhas. E Ele é mais justo ainda, porque nós colhemos as consequências que nós escolhemos, as consequências das nossas escolhas. Então as consequências vêm diretamente das nossas escolhas, porque o Senhor é justo. Então o Senhor deu para os seus filhos, para nós, o manual perfeito para uma vida plena. Mas cabe a cada um de nós escolhermos qual caminho seguir. O jovem aqui poderia ter salvado a sua vida, caso tivesse seguido os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Fugido, e assim ele teria fugido dos perigos deste mundo, dos perigos ofertados pelo adultério. Amém? Queridos, que Deus te abençoe. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida. Que você viva a plenitude de Deus cada vez mais. Você esteja fortalecido pela palavra, capacitado pelo Espírito Santo e esteja sob a autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, graça e paz.